Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Damasceno, professor de matemática do Instituto Federal do Maranhão, e estamos aqui com esse projeto Estudar Juntos. Eu vou trabalhar com vocês uma matemática voltada para o Enem. Na aula de hoje nós vamos estudar fração. Primeiramente vamos aqui iniciar com, com a definição de fração. Dado dois números inteiros, A e B, A sendo conhecido como numerador, B como denominador, B diferente de zero, denominamos fração a todo número escrito na forma A sobre B. Aqui nós colocamos aqui dois exemplos para você. Primeiro, 3 quartos e o outro menos 3 quartos. Observe que esses números aqui, eles são frações porque eles se enquadram aqui na definição. O numerador e o denominador, eles são números inteiros, tá? Outra coisa que nós devemos considerar é o porquê que da definição tem que se frisar que o b é diferente de zero. A fração ela pode ser vista como uma divisão entre dois números inteiros. E é sabido de nós que não existe divisão por zero. Vamos imaginar que você tenha o 2 e você vai dividir para zero. Zero significa nada. Então vamos supor, 2 dividido para nada. É uma coisa assim que não tem sentido. Então o B é diferente de zero. É muito importante você saber disso. Vamos ver aqui o significado dos termos. Vamos supor que uma fração é A sobre B. Esse A ele significa o número de partes que está sendo obtido do todo. O B é o número de partes em que o todo está dividido. Então você tem aqui, ó, o todo, e vamos supor que esse todo aqui seja uma pizza. Então nós temos aqui uma pizza, e essa pizza ela está dividida em 4 partes iguais. E dessa pizza, uma determinada pessoa comeu 3 pedaços. Como que a gente vai representar essa fração? Assim, como está aqui do lado. Esse, esse dividir a pizza em 4 partes iguais vai ser o denominador. Então aqui 4. E os 3 pedaços aqui considerados é o número de unidades que a pessoa está pegando do todo. Então essa pizza aqui, esses 3 pedaços da pizza, está sendo representado como 3 quartos. Classificação. Aqui nós classificamos a fração em dois tipos, própria e imprópria. A própria, o numerador é menor que o denominador. É o caso que nós vimos anteriormente, o exemplo. A fração imprópria, o numerador, que é o A, ele tem que ser maior ou igual ao B, que é o denominador. Aqui tem um exemplo, 5 quartos. Observa que o denominador é 4, ele está me dizendo o quê? Ele está me informando o quê? Ele está dizendo que a unidade tem que ser dividida em 4 partes iguais. Então, está aqui a unidade, dividida em 4 partes iguais. O numerador está dizendo que eu tenho que pegar 5 partes, 5 partes dessa divisão em 4 partes iguais. Só que observe o seguinte, eu só tenho 4 partes. Então, para que eu tenha 5 partes, eu preciso de mais um pedaço. Então, o que eu faço? Eu pego outra unidade e divido também em 4 partes iguais e pego só um pedaço desse. Então, a gente observa que os pedaços considerados, no caso do numerador, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que você tem que entender também é o caso de que A seja igual a B. Sendo A igual a B, esse número ele vai representar uma unidade. O exemplo disso é o caso que se eu botasse em vez dos 5, 4 sobre 4, eu estaria representando essa unidade aqui,
sendo que o 4 seria justamente as quatro partes que eu dividi iguais e o 4 seria as quatro partes tomadas. Frações equivalentes. O que seria uma fração equivalente? Eu vou explicar essa questão através desse exemplo aqui. Então aqui, imagina essa figura representando uma pizza e nessa pizza, essa pizza foi dividida em quatro partes iguais. E aqui, uma determinada pessoa comeu 3 pedaços. Essa mesma pizza, ela poderia ser dividida em 8 pedaços iguais. E essa pessoa ia comer esses 6 pedaços. Agora, imagina só. A pessoa comer esses 3 pedaços é a mesma coisa da pessoa comer esses 6 pedaços aqui. Isso é um fato visual de fácil observação. Mas observa então que comer 6 pedaços dessa que foi dividido em 8 e comer 3 pedaços dessa que foi dividido em 4 é a mesma quantidade que a pessoa comeu. Só que nessa forma de dividir em quatro partes iguais, a representação é 3 quartos e nessa daqui é 6 oitavos. Então essa fração nós falamos que é equivalente a essa, pois representa a mesma quantidade. Um fato que nós devemos observar é que para obter frações equivalentes, a gente procede da seguinte forma: ou você multiplica por um número diferente de zero, o numerador e o denominador, ou você divide pelo número diferente de zero, o numerador e o denominador. Aqui você pode observar isso, ó, de 3 quartos para chegar no 6 oitavos, observa que o numerador está sendo dividido por 2, multiplicado por 2. Se ele está sendo multiplicado por 2, o denominador também tem que ser multiplicado por 2. Aí você chega na fração 6 oitavos. O contrário é você dividir 6 oitavos, o numerador e o denominador, por 2 para você chegar no 3 quartos. Outra coisa a se observar é a chamada fração irredutível, né? Quando você tenta dividir, quando o maior número que divide o numerador e o denominador é 1, no caso o máximo divisor comum for 1, nós dizemos que a fração é redutível. Essa daqui, o maior divisor comum entre 6 e 8 é 2. No caso, se você dividir o numerador e o denominador, você chega nessa fração, que essa fração aqui é irredutível. Agora, nós vamos resolver algumas questões que caíram no Enem que requerem esse assunto que nós estamos estudando agora, no caso fração. Uma observação que eu faço a vocês é o seguinte: antes de prosseguir com o vídeo, olhando as resoluções, você, em cada questão que está sendo aqui proposta, é bom que você tente resolver sozinho a questão para você pegar o raciocínio da questão. Lembre que as questões do Enem é uma questão que exige bastante interpretação de texto. Então, você treinar essa interpretação do texto antes de fazer essa prova, vai ajudar você a melhorar sua interpretação de texto e vai melhorar você na rapidez em fazer uma prova. Mas vamos aqui prosseguir na nossa aula e na resolução dessa questão 1 do Enem, questão 1 do nosso vídeo, na nossa aula. E essa questão ela caiu no Enem de 2018. Ela nos diz o seguinte: na música, usa os sinais gráficos chamados figuras de duração para indicar por quanto tempo se deve emitir determinado som. As figuras de duração usadas atualmente são semibreve, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. As figuras de duração usadas atualmente são semibreve, mínima,
semimínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Essas figuras não possuem um valor fixo, elas são proporcionais entre si. A duração de tempo de uma semibreve é equivalente à de duas mínimas. A duração de uma mínima é equivalente à de duas semimínimas. A duração de uma semimínima equivale à de duas colcheias, e assim por diante, seguindo a ordem dada. Considere que a semibreve tem duração de tempo de uma unidade. A sequência aqui indica a duração de tempo de uma mínima, de uma semimínima, de uma colcheia, de uma semicolcheia, de uma fusa e de uma semifusa é. Aqui, para resolver essa questão, você tem que estar atento ao que está sendo perguntado. Depois que você souber, ter em mente o que está sendo perguntado, você tem que extrair os dados que possibilitem a você resolver essa questão. Uma coisa que nós temos que frisar, ó, o que ele quer aqui na questão? É o que ele quer na questão, nós temos que frisar isso. Então, na questão, ele quer saber o valor da semibreve, da mínima, ele quer saber o valor na realidade, não da semibreve, ele inicia na mínima. Então, ele quer saber o valor da mínima, da semimínima, da colcheia, da semicolcheia, da fusa e da semifusa. Ele inicia, lá ele dá como dado que a semibreve vale uma unidade. E depois ele prossegue, a semibreve é duas vezes a mínima. Então, daqui, dessa segunda igualdade, nós conseguimos obter o valor da mínima. É só você pegar esse 2 e transferir para cá, que é 1 sobre 1, está subentendido que aqui tem 1 embaixo, porque 1 sobre 1 é 1. Então, você vai fazer o seguinte, 2 vem para cá, ele vai multiplicar esse denominador aqui, vai ficar 2 vezes 1. Então, vai ficar meio, tá? E dessa terceira igualdade, você consegue chegar ao valor da semimínima. Pega o 2 e multiplica por esse 2, vai dar 1/4. E assim você prossegue da mesma forma. Por exemplo, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 16, 32. E 2 vezes 32, 64. Então, assim você chega a todos os valores que nós estamos querendo. Então, a resposta dessa questão é letra E. Observe, mínima, meio, semimínima, 1/4, colcheia, 1/8, e assim sucessivamente. Uma coisa a se observar nessa questão é que você não precisaria chegar até o final do cálculo para chegar à resposta. Quando você chegasse nessa quarta igualdade, você já chegaria à resposta. Deixa eu explicar por quê. Quando você chega na quarta, você tem o valor dos dois primeiros valores aqui, ó, no caso meio e 1/4. Vamos voltar para a questão para você ver que bem aqui você já conseguiria saber qual é a alternativa correta. Quando você chega lá no primeiro valor, o primeiro valor está dando meio. E aqui só tem duas alternativas que tem meio como primeiros valores. No caso, a D e a E. Então, a A, B, a C, você já poderia descartar. Quando você vai para o segundo valor, que é o valor que você está procurando, você chegaria no 1/4. Então, você chegaria na alternativa E, descartando a letra D. Vamos agora prosseguir para a segunda questão, também do Enem de 2018. Ela nos fala o seguinte: o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Suponha que um réu com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Novamente, é bom você, na interpretação de texto, se atentar
para o que está sendo perguntado. Em seguida, você procurar os dados necessários para resolver a questão. Então, vamos aos dados da questão. A questão nos fala que a pena de reclusão vai de 5 a 15 anos, que a redução vai de 1/6 a 2/3. E a pergunta da questão é: qual a variação da pena após a redução? Ele quer aqui uma variação, então nós temos que ter em mente que tem um valor mínimo de pena e um valor máximo. Nós temos que ir atrás desses dois valores. Uma observação que nós devemos estar atentos é o seguinte: nessa questão, você tem que decidir qual desses valores, qual dessas frações aqui, qual é a maior e qual é a menor, tá? E a melhor forma de você decidir isso é você colocando essas frações com o mesmo denominador. Aqui elas estão com o denominador diferente. Mas é uma coisa simples fazer isso. Vamos deixar todas essas duas frações com o mesmo denominador, no caso, o denominador 6. Por exemplo, 2/3, se eu multiplicar em cima o numerador e o denominador por 2, vamos chegar a 4/6, uma fração equivalente a 2/3, com o mesmo denominador da outra fração. Então, o que a gente percebe? Nesse caso aqui, quem vai ser a maior fração? É a que tem maior numerador. E quem vai ser a menor fração? A que tem menor denominador. Então, 1/6 é menor que 4/6. Qual seria o valor mínimo da pena? Para você calcular o valor mínimo, nós temos que entender o seguinte: você tem que pegar a menor, você tem que tirar o máximo da menor pena. Para você tirar o máximo da menor pena, você tem que escolher a fração maior, no caso, 4/6. Escolhendo 4/6, você tem que entender o seguinte: 4/6 é o que vai ser reduzido da pena. Então, o que a pessoa vai pagar da pena? 2/6. Então, nós temos que calcular 2/6 de 5 anos. Só que 2/6 de 5 anos é uma fração, cuja fração redutiva é 1/3. Divide por 2 em cima e embaixo, você chega a 1/3. Então, você tem que calcular 1/3 de 5 anos. 5/3 é a mesma coisa de 3/3 mais 2/3. 3/3 corresponde a 1 ano. E 2/3, vamos imaginar o seguinte: um ano tem 12 meses. 2 vezes 12, 2 vezes 12 vai dar 24. 24 dividido por 3, você chega a 8 meses. Então, o menor valor para a pena, o mínimo para a pena é 1 ano e 8 meses. Agora vamos ver o máximo. Para você calcular o máximo da pena, você tem que reduzir o mínimo possível do maior valor. Então, a menor fração aqui no caso é 1/6. Então, você vai reduzir 1/6 de 15 anos. Só que você tem que entender o seguinte: se você vai reduzir 1/6, então você vai pagar o que da pena? Você vai pagar 5/6, que é o que está faltando para dar uma unidade. Lembra que a unidade completa aqui no caso é 15 anos. Então, se você paga 1/6, você tem 5/6 para... Se você paga 5, se é reduzido da sua pena 1/6, então você paga 5/6 da pena. Então, 5/6 de 15 anos. Como é que vamos fazer? Então, 5/6 de 15, você vai chegar a 75/6, que é 5 vezes 15, que dá 75. E aqui uma dica que eu dou para você, quando você for fazer esse cálculo aqui, você tem que imaginar o seguinte: qual é o maior múltiplo de 6 menor do que 75? No caso é 72. 72 dividido por 6 é 12. E o que fica faltando para o 75 é o 3. Então, 3/6 aqui. Então, 72 dividido por 6, 12. E 3/6 é equivalente a meio. Então, o que você tem que ver aqui, ó? Daqui já dá para a gente responder. Você tem 12 anos
e meio ano, que no caso é 6 meses. Então, a sua maior pena é 12 anos e 6 meses. Aí você chega na resposta A, que o intervalo da pena dessa pessoa depois da redução é 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses. Vamos agora responder mais uma questão do Enem, agora do Enem de 2017. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Aqui o gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Novamente, gostaria de frisar para vocês que vocês têm que se concentrar no que a questão está pedindo e tirar os dados adequados para resolver a questão. E é isso que nós vamos fazer agora. Aqui são os dois gráficos que a questão coloca. E a pergunta que ele faz é que ele quer a diferença entre a razão da altura da barra do gráfico do B no gráfico 1 sobre a altura da barra A no gráfico 1, menos a altura da coluna B no gráfico 2 sobre a altura da coluna A no gráfico 2. É isso que a questão está pedindo para nós. Então, nós devemos nos concentrar nessa resposta. Qual a altura do B no gráfico 1? Então, você tem que pegar as extremidades e subtrair. No caso, é 30 menos 0. Você chega ao valor 30. A altura do gráfico da coluna A no gráfico 1, 70 menos 0. No gráfico 2, essa altura aqui, ela é 10. Por quê? Você tem que pegar 30 menos 20. Você chega ao 10. E a altura da coluna A é 50, porque é 70 menos 20. Aí você chega nessa diferença aqui. Prosseguindo o cálculo, você tem que observar que essas duas frações elas são redutíveis e elas são divididas, tanto numerador como denominador em ambas, por 10. Se você fizer uma divisão por 10, numerador e denominador em ambas as frações, você chega nessa igualdade aqui. 3 sétimos menos 1 quinto. No caso aqui, 30 dividido por 10, 3, 70 dividido por 10, 7. E assim com a outra também. Um fato que você tem que observar é que quando você está multiplicando fração, dividindo fração, não é necessário que você tenha denominadores iguais. Mas no caso da soma e diferença, é necessário que você tenha esses denominadores iguais. Então, vamos tornar esses denominadores iguais. Nesse caso aqui, para você tornar eles iguais, você pode fazer uso do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Você tirando o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5, você chega no número 35. Aí, como é que você vai obter o numerador? Você faz assim, 35 dividido por 7, dá 5, 5 vezes 3, 15. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. E como eles têm agora o mesmo denominador, você pode repetir o denominador e pode fazer 15 menos 7, que você chega a 8. E assim você chega na resposta que você quer.
Resposta da questão, letra E, 8/35. Vamos para mais uma questão do Enem agora de 2015. Essa daqui é a nossa última questão da nossa aula. Aqui nos fala, vou ler aqui o texto para a gente pegar a essência da questão. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito na mesa, na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de jogador são como no esquema. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Ó, você observar a figura aqui é importantíssimo para você resolver essa questão. O que que ele quer? O jogador está com nas mãos com 9 cartas e na mesa tem uma carta que a fração que está representada na carta é 6/8. O que que ele quer? Ele quer que você observe quanto das cartas que está na mão do jogador representam números que são equivalentes a 6/8. Nesse caso, a gente pode constatar que tem 3. Ó, no caso, 3/4 é equivalente a 6/8, porque se você dividir o numerador e o denominador dessa fração, você chega no 3/4. Você tem que dividir aqui por 2. 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Já para você chegar nesse daqui, nesse 75%, basta que você multiplique o numerador e o denominador por 25. No caso, 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100. Fica 75 sobre 100. E o numerador, o denominador 100, você pode substituir ele pelo símbolo de porcentagem. 75 sobre 100 também é igual a 0,75. Então, aqui nós temos 3 valores, representam 3 cartas, que são equivalentes à carta da mesa. Então, a resposta, letra E, 3. Aqui nós finalizamos nossa aula. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima aula. Desejo que você se concentre nesse período de quarentena para se preparar mais, resolver mais questões, resolver bastante questões. É muito necessário para que você possa ganhar rapidez e melhorar na sua interpretação de texto nessa prova que você está se preparando.